E chegou a hora do Saber Previdência, todas as sextas, sempre a partir das 8h30. Nós temos aqui a Camila Sadoc, ela é técnica do INSS e fala sobre assuntos da Previdência, assuntos variados, diga-se de passagem. Hoje nós vamos falar de isenção de carência do INSS. Camila, seja bem-vinda mais uma vez. E no que se refere ao INSS, o que é exatamente a isenção de carência? Bom dia. Bom dia, Rocha, e a todos os ouvintes do Comando 91. A isenção de carência é necessariamente a possibilidade de uma pessoa que começou a contribuir para o INSS, pagou o primeiro mês ou não pagou o suficiente para a carência de determinado benefício, porque, Rocha, benefícios do INSS exigem um número mínimo de contribuições. Eu vou trazer aqui o exemplo do salário maternidade, que exige da segurada ao menos 10 contribuições vertidas ao INSS antes de engravidar para dar direito ao salário maternidade, a aposentadoria por invalidez e o benefício por incapacidade, antigo auxílio-doença, exigem ao menos um ano de contribuição antes de requerer o benefício para poder ter direito. Isso chama-se carência. Mas existem algumas situações específicas em que, diante da doença, que foi diagnosticada, que é um fato que não é programável, é uma situação de emergência em que não se imaginava, descobrir aquela doença tão grave, existe a isenção de carência. Da mesma forma que existe a isenção de carência para situações em que ocorre um acidente de qualquer natureza. Isso significa dizer que, a partir do pagamento da primeira parcela, a pessoa já pode ter o benefício? Ela pode ter o benefício se ela incorrer em uma das doenças, vier acontecer, que é fatídico, e a gente não deseja a ninguém, mas às vezes acontece, claro. Na nossa vida, vai ter direito sim a requerer o benefício e provavelmente ele será concedido. Nós temos aqui, Rocha, a lista dessas doenças. É importante esclarecer que sempre que há uma alteração nessa lista, que é uma portaria conjunta entre o Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Saúde, o governo ele vai publicar uma lista de doenças que são habilitadoras dessa isenção de carência e vamos aqui citá-las, certo? Para poder elucidar a situação para a população. Então, vamos lá. A portaria em vigor nesse momento é a portaria interministerial MTP-MS número 22. Ela traz a atualização. E quais são essas doenças? Essas doenças são tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite esquilosante, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla e acidente vascular encefálico agudo, além de abdômen agudo cirúrgico. A identificação dessa situação, dessa doença, depende, claro, de perícia médica, mas a informação hoje é a seguinte: se você não vinha contribuindo para o INSS, começou a contribuir, ou então começou a trabalhar, está no primeiro mês de trabalho, segundo mês, não tem ainda um ano de pagamento para o INSS, e veio a descobrir que está com uma dessas doenças, a gente vem trazer essa informação. Você pode requerer o seu benefício por incapacidade, tá certo? Vai passar em perícia, normalmente, como qualquer outro segurado do INSS, mas o INSS não vai exigir de você a contribuição de 12 contribuições de um ano de trabalho anterior para poder ter o seu direito. Agora, quando a gente fala de carência, é quando o sistema ele se abre para essa pessoa, É quando o sistema ele permite que essa pessoa ele tenha acesso aos benefícios previdenciários. Mas existem os casos das pessoas que já tinham mais de um ano de contribuição, já tinham trabalhado há muito tempo e de repente ficou desempregada por mais de 12 meses, Não pediu seguro-desemprego, não foi lá no Ministério do Trabalho colocar o nome na lista, para solicitar emprego. Essa pessoa ela vem a perder a qualidade segurada. Como é que ela readquire a qualidade segurada? Que entra nessa situação da carência. Para o benefício por incapacidade, basta que pague a metade daquilo que é exigido para a carência. No caso, se para você receber um auxílio-doença precisaria contribuir um ano, para você recuperar a qualidade segurada é necessário apenas 6 meses de contribuição, salvo para os casos específicos de isenção de carência.
Legal, muito interessante isso. A gente falava aqui em off, eu acho interessante tornar público a questão da gravidez. Muitas vezes uma mulher, ao engravidar, perde o emprego. O que é ilegal do ponto de vista trabalhista, diga-se de passagem, mas ocorre. Ocorre sim. Ocorre com muito mais frequência do que o que a gente imagina, né? Aí nesse caso, como é que fica para essa mulher? Porque ela trabalhava, naturalmente pagava a previdência, também tem ela está isenta da carência num caso como esse? Está. Veja, para o salário maternidade, o INSS exige as 10 contribuições, mas no caso de despedida involuntária, ou então começou a pagar como contribuinte individual, aconteceu um fato de não conseguir mais desenvolver essa atividade, mas já tinha lá uma contribuição vertida para o sistema, vai gerar sim o direito ao requerimento, porque entende-se que é uma situação involuntária. Certo. Quanto a essa questão da ilegalidade da demissão, aí é entre ela e o patrão. Ele entrar com uma ação e tal. Isso. Mas em relação à Previdência não tem nada a ver. E a justiça. Não tem nada a ver. A Previdência antes existia. Há um tempo atrás, há mais de 2 anos atrás, existia uma regra de que se a pessoa fosse demitida grávida, o INSS não era responsável pelo pagamento do seu salário maternidade, que ela deveria entrar com ação trabalhista contra o seu empregador. Só que isso caiu, né? Hoje é garantido que, independente do motivo dessa demissão, o INSS vai proteger sim essa mãe, certo? Eu acho interessante demais, porque imagine o que é. Uma mulher, de repente, recebe a informação de que está grávida, está trabalhando, tudo bem. Ela vai ter aquele tempo, a partir do momento da ganhar o seu neném, ou até um pouco antes, não é verdade? Mas o fato é que, de repente, perde o emprego. E aí? Ficar sem assistência de um lado ou do outro seria um castigo duplo, né? E isso, a Previdência, ela tem o objetivo de garantir a proteção dessa humanidade, né? Daquilo que nós estava trabalhando, se contribuiu, começou a contribuir, porque, independentemente, tem que ter ao menos uma contribuição para o sistema, inclusive para situações de isenção. O governo, ele tem a obrigação, sim, né, na Previdência Brasileira, de proteger essa pessoa. E tem um ponto interessante nessa questão da isenção, que é o acidente de qualquer natureza. Às vezes a pessoa pagou uma contribuição e sofreu um acidente. Esse acidente, para todos os ouvintes, ele pode ser no trabalho ou pode ser na sua vida mesmo particular. Também gera isenção, tá certo? Se for mesmo no trajeto para o trabalho. Ou no trajeto para o trabalho. Como é que se comprova isso junto ao INSS? Se tiver empregado, tem um formulário chamado CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é preenchida pelo empregador, que vai ser apresentada ao INSS no requerimento desse benefício por incapacidade temporária. E vai ser garantido o direito dessa pessoa, também com isenção de carência. É muito interessante. Pela lista de doenças que você falou aí, é uma vasta lista, diga-se de passagem, né? Agora, evidentemente, antes tem que passar pelo perito. Tem que passar pelo perito, mas veja, são situações em que o segurado necessariamente teria que passar mesmo, porque não é o requerimento de benefício por incapacidade temporária. O que vai fazer a diferença é que quando ele for passar lá, o médico vai atestar, né? Vai nos sistemas do INSS e vai incluir essa informação, que é uma das doenças, né, que são isentas de carência, porque essa análise da qualidade segurada, ela não é feita pelo médico, ela é feita pelo servidor do INSS, né? Do administrativo. Então, esse servidor do administrativo vai identificar, né, que é uma doença atestada como isenta de carência e vai reconhecer o direito, sim, à concessão do benefício, desde que aprovado pela perícia médica. Agora, Camila, me explica uma coisa. Você falou a hanseníase, por exemplo. Evidentemente que uma pessoa pode ter hanseníase durante anos e anos e não morrer. A hanseníase pode matar, gente, que fique bem claro. Mas ela pode levar anos e até décadas, né, para matar uma pessoa. Então a pessoa já tem aquela doença, aí de repente pode até saber que tem essa doença e começou a contribuir. Aí, de repente, nesse caso, não é considerado como má fé? Como é que a Previdência analisa isso? Sim, por isso que a regra é a seguinte: a doença, ela tem que ter início, né? Essa fase aguda da doença, essa fase grave da doença, o diagnóstico dela tem que ser a partir da primeira contribuição, ou seja, primeiro paga-se a primeira contribuição, né? Então, não se vai se exigir as outras 11 para frente, desde que a partir da primeira exista o diagnóstico, porque às vezes a pessoa tem, mas ela não sabe ainda, não foi feito um diagnóstico. Então, o INSS vai contar da data do diagnóstico, desde que já tenha ao menos uma contribuição anterior. Tá, legal. Nós temos perguntas aí no ar, não temos? Vamos a elas? Bom dia, Rocha. Gostaria de saber aí no quadro da Previdência com a doutora Camila. Eu já falei com ela outro dia sobre meu benefício. Foi concedido pela Justiça. Peguei 7 meses
E na verdade só tirei 3 meses e o atrasado foi do mês de julho de 2021 até maio. Mas só que nesse meio tempo de uma entrada, o advogado não queria marcar uma nova perícia, eu marquei antes de colocar na justiça e fui fazer em Craíba. Aí quando eu fui dar a entrada em Craíba foi negado. Quando eu fui dar a entrada com ele, ele perguntou se queria a carta de março, dia 4 de março, ou a de julho. Aí eu disse, pode ser que a de julho, porque eu expliquei pra ele, né? Ele disse que podia. Aí só que essa carta não tá no sistema, não saiu atrasado. Sim, saiu um atrasado entre aspas, 2.500 e pouco, mas foi 1.050 pra mim, 1.050 pra ele. E não sei, eu não lembro mais quanto foi para o INSS, se foi 200, foi 500 e pouco para o INSS. E aí eu gostaria de saber aí da doutora Camila aí, quando é que a pessoa tem esses atrasados grandes? Porque tem gente que dá entrada pela justiça e tem um atrasado grande, um RPV grande. E eu já nunca tive esses atrasados grandes. Já é a terceira vez, terceira vez que eu estou entrada pela justiça, não tenho esses atrasados. E Camila, só você na causa. Eu confesso que não entendi nada. Veja, essa questão do retroativo vai depender de quanto tempo a senhora aguardou, né? Entre a decisão do INSS e a solução que foi concluída na justiça. O retroativo ele vai depender da negativa do INSS e a data, né, que foi concedido o benefício judicialmente, e bem como se houve acordo ou não houve acordo para que ela renunciasse a alguma parcela desses valores ou não. Então, assim, vai depender muito do caso concreto. Mas é importante que as pessoas saibam que os processos judiciais, eles são públicos, certo? Eles não são sigilosos. Algumas partes desse processo, como documentos pessoais, né, informações do laudo, elas não são divulgadas, mas as decisões e sentenças, sim. Bem como a homologação do acordo judicial. Hoje, a competência para análise de benefício previdenciário é da Justiça Federal, então a gente já tem um norte. Quer saber o que foi decidido no seu processo na Justiça? Que isso é até uma parte da Previdência que a gente nem acompanha, né? No administrativo. Entretanto, a gente tem a obrigação de falar isso para as pessoas, né? Como cidadã, que basta pegar o seu CPF, vai lá na Lan House, se não tiver computador em casa, pede pro moço lá da Lan House, que eles cobram uma taxinha, né? Para fazer esse acesso à internet. Pede para ele consultar no Google a JFAL. J mesmo, a letra J, F-A-L, JFAL, que é a Justiça Federal aqui em Alagoas. Tem lá consulta processual. O que você vai fazer? Nos campos de filtro é apenas colocar o CPF e consultar. Se existir um processo judicial já tramitando, vai aparecer. Eles vão detalhar esse processo e é possível ler a sentença, é possível ler a decisão. Então, dessa forma, o segurado ele vai ter mais segurança do que aconteceu na justiça. Não vai esperar apenas pela opinião ou orientação de uma outra pessoa. Fica a dica. Ah, legal. Tem mais participação aí? Tudo bem. Então, vamos seguir daqui. Em relação ainda a essa questão da isenção de carência do INSS, o que falta a gente falar? Porque, para mim, sinceramente, é um assunto assim que eu nunca tinha parado para pensar. E que é muito interessante essa questão da isenção. Porque nós sabemos, um plano de saúde, por exemplo, se você vai fazer um plano de saúde particular, normalmente tem uma carência. Não é verdade? Eu nem tinha tentado ainda que na Previdência também tem essa questão de carência. E tem, como você já falou. E tem, e nos planos de saúde também tem, né? Tem a questão de que uma pessoa começou um plano de saúde e de repente sofreu um acidente. Essa pessoa, ela tem também a isenção de carência. Né? Tem, para muitos planos de saúde existe essa previsão. Então veja que no fundo é uma regra geral. São para situações não previsíveis, benefícios não programáveis. Porque as aposentadorias a gente se planeja, a gente sabe que vai ser em determinada data, quando eu completar certa idade, quando eu tiver certo tempo de contribuição. Agora, para benefícios que são ligados à doença e a fatos não previsíveis, como, por exemplo, a pensão por morte, ela também tem isenção de carência. Quando você estava falando, eu lembrei desse assunto. E não poderia ser diferente, né? Não, quando saber que vamos morrer... não é? Como é bom que não saiba mesmo, né? Justamente. Então tem que haver, gente, ao menos uma contribuição para o sistema. Procura o INSS, começou a contribuir para esses fatos que são surpresa, que são inesperados. E no caso das doenças, dessas listadas pela portaria, né, do Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Saúde, que está atualizada em 2022, nós temos essa lista de doenças que podem ser consultadas por qualquer pessoa, certo? É só pesquisar na internet, essa lista ela é pública também.
Eu vi aí, ouvi um sinalzinho do Zap. É o Gilson que vai mandar pra gente? Pois é, viu, Rocha? Olha só, a Luciana, ela é da cidade de Senador Rui Palmeira. Ela diz aqui, bom dia a todos do programa. Ela diz, continua aqui, eu tenho uma amiga que tem um filho autista. Diz aqui a Luciana de Senador Rui Palmeira. Eu tenho uma amiga que tem um filho autista. Ele tem direito a algum benefício? Só que a mãe, diz ela aqui ainda, só que a mãe trabalha na saúde e é concursada. Mesmo assim, ele tem algum direito a benefício pelo INSS? Pergunta da Luciana, de Senador Rui Palmeira. Olá, Luciana, que bom, né, ouvir essa preocupação. Eu também sou mãe de autista, viu, Rocha? Também tenho um garotinho autista. E qual é a situação? Nesse caso, nós estamos falando de uma criança, então essa criança ela não começou a trabalhar. Ela não tem mais de 16 anos, logo não passou para contribuir para o INSS, nem mesmo como facultativa, tá certo? Então, como é que funciona? Vai entrar nas regras de análise comum do BPC, do LOAS. Ah, mas a mãe trabalha, ela é concursada. Certo, mas quando é feita a análise do LOAS, ela é feita com base no grupo familiar. Vai ter que ser analisado quantas pessoas tem nessa casa, né, que fazem parte do grupo familiar. E também vai ser analisado que grau é esse autismo, como é que essa criança está inserida na sociedade, isso que vai depender sempre de um laudo médico, né, que é a parte realmente específica do perito médico. Mas se essa família, ela é concursada, mas ela ganha quanto? Ganha um salário mínimo? Quantas pessoas tem na casa? Tem quantas pessoas nessa casa, né? Ah, não, mas mesmo assim o critério da renda, ele não foi atendido, porque só tinha 3 pessoas na casa, tem o pai dessa criança, essa mãe que é concursada e tem essa criança, então não foi para aquele quarto do salário mínimo, certo, mas quando requer o LOAS, que há um impacto na renda, o primeiro passo é o INSS notificar essa pessoa para apresentar despesas adicionais, né? Existe uma regra de apresentação e a gente sabe, eu como mãe de autista, eu sei que nós temos muitas despesas, porque essas crianças precisam passar por muitas terapias. Ah, mas existe sim o sistema de terapias gratuitos, gente, para conseguir uma vaga. É uma lista imensa, uma lista imensa. Então, e essas crianças, elas não podem esperar, né? O tempo está passando, então essas mães, elas socorrem às terapias particulares, geralmente são 4 terapeutas, precisa da terapia ocupacional, precisa da psicóloga, precisa, em muitos casos, da fonoaudióloga, quando não precisa também de uma psicopedagoga para fazer o acompanhamento por conta do déficit de aprendizagem. Então, imaginem tudo isso, cada profissional dessa, por semana, elas cobram em torno de 100 a 200 reais cada sessão. Será que essa mãe que te recebe apenas o salário mínimo, ela tem condição de custear? Não é fácil, não. Se não é oferecido pelo SUS esses serviços, vai lá na Secretaria de Saúde e vai pegar uma declaração do que é oferecido, que não é ofertado pelo SUS, eles vão declarar, certo? É comum. E vai juntar no requerimento como despesa adicional de cuidado dessa criança. E vai passar uma avaliação social e é bem possível, sim, que o INSS reconheça que mesmo superando a renda familiar, essa criança tem despesas, precisa de cuidado. Você falou aí dessa questão financeira, além da questão tempo, né, Camila? Que você tem que dedicar. E como fazer isso? Aí fica o alerta para as mães de autista que são servidoras públicas, né? Existe a possibilidade em várias carreiras de ter a redução da carga horária, né, de trabalho. Na Previdência, o pessoal que fez o concurso INSS, se tiver alagoano que for entrar, fica esse esclarecimento. O INSS permite, certo, aos servidores, né, federais, a redução da carga horária. Nós podemos ficar com um trabalho de 20% a 30% apenas, 20 ou 30 horas, né, semanais, para poder cuidar dos nossos pequenos. Pois é, gente, são direitos que existem, que muitas vezes as pessoas desconhecem, e justamente por desconhecerem esses direitos, essas pessoas tendem a sentir uma dificuldade muito maior do que aquela que já é natural. Sim. Porque ter um filho com problema, você falou aí do autismo, mas pode ser qualquer um outro problema. Pode ser muitos Eu, outros por exemplo, tenho um filho isso. que posso dizer porque era mais um problema da infância, hoje ele já ultrapassou os 20 anos, déficit de atenção, né? Tem um nomezinho lá que se dá que eu agora esqueci. TDAH. Isso, o problema é você descobrir, você chegar até lá. Esse menino passou por uns 6, 7 especialistas e eu sempre brinco com ele. Você tá caro na minha mão, viu, amiguinho? Você tá caro. Mas enfim, foi descoberto e tal. E toda a atenção foi dada, graças a Deus. Sinto que ele já está recuperado, né? Fez algumas sequelas, alguma coisinha, mas muito diferente do que foi. Mas em conclusão, a indicação para essa criança é o BPC, né? Porque é uma criança, então não vai ser um benefício por incapacidade temporária, porque ela não está trabalhando. Ok, tem mais pergunta, não vai aí? Tem não? Tudo bem? Então vamos seguir.
Bom, então, Camila, eu gostaria que você aproveitasse, nós temos aí aproximadamente uns 3 minutos ainda, que você aproveitasse para acrescentar algo que não foi falado aqui sobre essa questão da isenção. Então, fique à vontade. Sabe o que eu percebo muito nas famílias que estão buscando benefício por incapacidade temporária? Muita gente chega para a gente e a gente às vezes acompanha até a notícia de que essa família perdeu, né, esse ente querido, mas já requereu 2, 3 vezes ao INSS e não conseguiu o benefício. Qual é a grande questão? Conseguir o diagnóstico, certo? Então, é importante indicar que essas pessoas, antes de qualquer providência junto ao INSS, procure seu posto de saúde, vá tratar com o seu agente de saúde, faça os procedimentos junto às secretarias de agendamento, né, dos seus exames, para que consiga um diagnóstico real da situação. Tem muitas pessoas que têm um laudo apenas, mas ela tem outros problemas. Tem um problema cardíaco associado, tem problemas psiquiátricos associados. E tudo isso, se for somado e apresentado ao INSS, né, com clareza, traz mais chances para que essa pessoa consiga o benefício previdenciário. É muito triste quando a gente recebe um caso que é evidente, principalmente em problemas psiquiátricos, né? A gente percebe, né, que a pessoa, ela não tem condição de gerir a própria vida por conta dessas incapacidades, mas ela também não consegue a organização familiar, o apoio que precisa para conseguir o laudo, para ir, e consequência disso, conseguir a confirmação da sua incapacidade laborativa. Então, assim, vamos dar mais atenção, gente, a esse cuidado, procurar as autoridades públicas, né, que cuidam da saúde, para conseguir, sim, constatar a sua incapacidade antes de qualquer requerimento ao INSS para que dê certo. Camila Sadoc, foi um prazer, mais uma vez, obrigado, ótima semana para você e até sexta.